É com grande satisfação que iniciamos hoje mais um projeto, o Ultra Podcast. Eu venho desenhando esse projeto já há algum tempo, com o intuito de trazer informações alusivas à área de segurança. E aproveitei a oportunidade no mês de novembro, reiterando a questão da consciência negra, trazendo dois convidados importantíssimos que militam, que estão no dia a dia atuando, que são referências para mim, como profissionais, como referência de afrodescendentes, a Márcia, o Reginaldo. E eles vão aqui trazer para a gente um pouco da experiência, da vivência. A gente vai poder aproveitar dessa experiência que eles vivem, puderam trazer no decorrer de sua jornada de trabalho e de vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigado. Sei das dificuldades para poder a gente conciliar a agenda. Eu queria, primeiramente, que vocês se apresentassem. Primeiras damas. Jorge, muito obrigado pelo convite, né? Eu sou Márcia Virgínia, engenheira agrimensora, né? Engenheira por amor, né? Apesar de ser agrimensora, eu milito muito na área de todas as engenharias, mas engenheira por amor, né? Sou dona, né? Proprietária da CS Engenharia. Sou e já fui algumas presidentes de associações e agora, atualmente, eu sou a presidente da Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências do Brasil. Então, é uma grande satisfação estar aqui participando, né, do Ultra Safety Pod, né, que é alguma coisa que eu já sei que é idealizada e que tenho certeza que será um grande sucesso. Obrigado. E Reginaldo? Grande Regi. Ok, boa tarde a todos, né? Eu sou Reginaldo Matos Souza, sou técnico em segurança do trabalho, engenheiro de produção e pós-graduado em engenharia de segurança, né? Também hoje, no momento, eu faço parte por questões éticas, até da própria empresa, eu faço parte de um grande projeto, hoje, um grande empreendimento uma obra de grande empreendimento dentro do estado da Bahia, né? E que eu estou fazendo parte desse projeto de forma gerencial, né? Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui e também uma grande satisfação estar podendo passar um pouco, né, do que eu vivi, das minhas experiências e do que foi realizado, né, de forma significativa para chegar até aqui, tá certo? Então, prazer aí estar participando hoje desse momento hoje, onde a gente tem pessoas que vão estar dividindo comigo esse momento. Tá certo? É uma satisfação. Muito grande. É uma satisfação. Certo. Eu não poder deixar de falar dos apoiadores, que é a CS Engenharia, a FEAG Brasil e Dijara Santos Assessoria. A Dijara, ela trabalha com afroempreendedorismo e também contribuiu com a gente. Mas vamos lá. Dona Márcia, qual o seu propósito de vida? O que é que você enxerga como propósito de vida hoje? Olha, primeiro propósito de vida é estar próspera e com saúde. Esse, eu acho que é o propósito de quase todo mundo, né? E depois disseminar a ética na parte de engenharia, né? Disseminar digamos, a nossa raiz, o que somos, e transferir tudo isso que já somos para o nosso trabalho em si, para que a gente consiga, né, sendo pretos, sendo engenheiros, sendo pessoas que estão interessadas em fazer uma sociedade melhor, que a gente consiga se consolidar, né? Que o meu lugar de fala mude, que ele cresça e que, junto com o meu lugar de fala, outras pessoas venham também fazendo esse caminho. Você falou um ponto, lugar de fala. Eu acho que, há algum tempo atrás, a gente nem poderia externar algumas coisas que nós vivenciamos, que nós passamos. Esse ponto de lugar de fala, eu acredito que já é um avanço para a geração passada, né? Que com toda lutou certeza. Tanto para a gente poder hoje estar aqui. Poder falar. Juntos, para mim hoje é uma grande vitória. Só o fato de a gente estar, para mim, é uma confraternização, é um momento de união,
estar com mais 2 referências afrodescendentes, podendo trocar esse bate-papo. E Reginaldo? Qual o propósito, Reginaldo? O que ele chega aí com um propósito de vida hoje? O propósito de vida, hoje, para mim, não é tentar ser o mais proativo possível, ou seja, me antecipar diante de tudo que vem me causar certa dificuldade na vida. Ou seja, foi assim que eu alcancei meus espaços. Eu enxergava uma oportunidade e quando eu me envolvia nessa oportunidade, eu via que se eu não me planejasse, se eu não tivesse uma vontade, uma motivação muito forte de vencer, eu não conseguiria, porque os embates foram muito grandes. Né? Então, o propósito de vida, para mim, hoje, é você ser proativo em tudo que você faz. Se alguém lhe dá uma oportunidade, você tem que parar, se planejar, avaliar a melhor forma de você fazer, porque, infelizmente, hoje, para nós, né, afrodescendentes, as coisas são um pouquinho mais difíceis. E as pessoas, quando percebem que você tem um certo equilíbrio emocional, que você tem uma certa capacidade, tentam o tempo todo realmente lhe testar. Então, se você não trabalhar, amigo, em cima da proatividade, se você não colocar isso como um propósito de vida, você se planejar, se planejar, analisar o que está à sua volta, o comportamento das pessoas, o que lhe dão de oportunidade, ou até mesmo o que pedem para você fazer hoje na sociedade, no seu trabalho, onde você faz. Se você não analisar tudo isso, você pode ir por caminhos que lá na frente você pode não retornar ou ter um retorno positivo. Então, eu penso que ser proativo hoje, para a gente que é afrodescendente, eu acho que é uma situação essencial. Né? Primeiro, a fé em Deus, antes de tudo, e depois você avaliar tudo à sua volta. Nunca se jogar de corpo e alma, porque às vezes as pessoas estão lhe dando ali aquela oportunidade, mas não, deixa ele ir, porque lá na frente vamos ver como é que ele vai se sair. E se você planeja, analisa, se você faz uma boa avaliação do que estão lhe dando, de como você alcançar, você pode até não fazer, mas você vai convencer as pessoas porque você tem um motivo porque não vai fazer. E depois lá na frente as pessoas vão ver, poxa, se ele fizesse, daria errado. Então essa pessoa tem uma noção de vida, tem uma noção, ele analisa as coisas, ele não faz as coisas por embate. Então é isso que eu penso. É o propósito realmente, e assim, propósito, a base da segurança, né? Da segurança. É você analisar. Isso, afinal. E aí a gente tem 2 viés importantes: a ética e antecipação. Isso, né? E quando criança, eu estou ansioso para ver você falar, porque a gente já pôde dividir um projeto junto. Isso. Um projeto de grande notoriedade, por questões comerciais também a gente não pode citar, mas foi um empreendimento que a gente participou de uma gestão, de uma obra. Tivemos várias situações em que a gente teve que gerenciar conflitos e conseguimos, com sucesso, finalizar a obra com o maior objetivo possível, que é não ter acidente. Mas aí, nesse momento, eu já conhecia, obviamente, quem era Reginaldo, mas a gente pôde estar mais próximo. E você me falou, quando você era criança, alguma dificuldade que você teve que se sobrepor. Eu queria ouvir de você isso. Ok. Às vezes, para a gente chegar a determinado lugar, principalmente quando você vem de família humilde, é negro, vem de família humilde, é uma batalha muito grande. O esforço é 10 vezes maior. Certo? Não é dizer que as outras pessoas não teve dificuldade. Mas, para eu chegar até aqui, as dificuldades foram muitas. Né? Passar da hora de dormir, virar a noite estudando. Eu tive, graças a Deus, eu consegui trabalhar em grandes empresas dentro do estado da Bahia, dentro e fora do estado da Bahia, graças a Deus. Não é? Eu agradeço muito a Deus. Meus esforços por isso, a minha família também, que sempre me apoiou. Mas, para chegar até aqui, teve uma jornada grande. Né? Eu sempre valorizei o estudo. Sempre valorizei o estudo, sempre valorizei a educação, ou seja, por vir de família pobre, humilde, muito humilde, né, eu enxergava que a única saída para eu conseguir um espaço na sociedade era estudando. Não tinha outra alternativa. E para chegar lá, as dificuldades foram grandes, porque como eu sempre dei valor aos estudos, dei valor também às pessoas que gostavam de estudar, sempre me aproximei das pessoas que gostavam de estudar também, porque eu sabia que tinha alguma coisa para passar para mim, né?
E para chegar até aqui, eu tive que fazer tive que ter um esforço muito grande em minha vida, né? Então já passei por alguma dificuldade, né? E na época de estudo, às vezes eu não tinha nem dinheiro para ir para a escola. Às vezes eu só tinha um dinheiro de ida. O dinheiro de volta, quem me dava era a professora na escola, alguns professores, né? Mas eles sabiam do meu esforço. Porque a professora sabe, o aluno que quer alguma coisa, aquele aluno que não quer alguma coisa. É a mesma coisa dentro da empresa, o gestor sabe. Aquele funcionário que quer crescer, o que não quer crescer. O que quer aprender, o que não quer aprender. Então, a professora sabia do meu empenho, elas me davam esse apoio também, conhecia a minha família, né? E eu vendi caldo de cana também nos meus horários né? Eu não tinha dinheiro para comprar as coisas e vendi caldo de cana lá na Praia da Undina, em frente ao Instituto Barão de Reabilitação. Vendi muito caldo de cana ali também. E tinha um taxeiro, ele já faleceu, tinha um taxeiro aqui em Salvador, que ele rodava o táxi, era muito batalhador ele rodava táxi e ele é, tinha 10 caldos de cana aqui em Salvador e distribuía 10 caldos de cana nas praias. Agora, interessante que ele só queria os meninos que estudassem. Ele só queria os meninos que estudassem. Ele não queria aqueles meninos que não faziam nada, não. Aí ele vinha, conhecia minha família, disse, olha, ele vai trabalhar comigo assim, assim, na casa de cada pessoa. Passou a conhecer minha família, para ele também não se envolver com qualquer tipo de pessoa, né? Então, eu vendia caldo de cana, aí, no tempo, durante o dia e de noite eu ia, né, para a escola, né? Isso no segundo grau. E depois, quando eu passei também para a fase de trabalhar também, né? Eu entrei numa grande empresa também, dentro de perfuração de poços de petróleo, e nessa empresa eu tive grande oportunidade. Lá eu já era técnico de segurança do trabalho também, né? Para fazer meu curso de técnico de segurança, eu tive que, na época que eu fiquei desempregado, né? Para fazer curso, eu tive que trabalhar em coisas que eu não queria. Não é? Eu trabalhei, enfim, em algumas coisas que eu não queria, mas eu sabia qual era o meu objetivo. Qual era a sua meta? Qual era a minha meta? Então, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, para mim, Reginaldo, isso aí não é para você não, rapaz. Eu não queria isso, eu podia fazer isso, ia fazer aquilo, mas eu tinha um objetivo. E você tem que confiar em você. Porque se você não confiar em você, um ai lhe derruba. Um ai que alguém lhe diga, chega ali na frente, você vai dormir apagado, revoltado, chateado com todo mundo, e é isso que faz você descer. Então, eu não via, eu digo, não, tenho saúde, tenho capacidade, tenho fé em Deus. Isso aqui é um momento, eu tenho que chegar aqui. Isso é uma fase da minha vida. Então, eu fiz alguns trabalhos, né, assim, difíceis, né, que talvez outras pessoas não fariam, além de vender caldo de cana, trabalhar na feira. Paguei meu curso de técnico de segurança. Depois consegui um emprego, trabalhei quase 18 anos numa empresa de perfuração de poços de petróleo aqui dentro do estado da Bahia, no interior do estado, né, aqui em Catu. E lá fui incentivado por pessoas a fazer curso de engenharia, porque a pessoa via meu empenho, não é? Eu ia para cima, defendia meu trabalho, defendia meu chefe, defendia minha profissão, defendia os trabalhadores na área de trabalho, e as pessoas começaram a notar, tanto sim que os colegas que entraram comigo, todos foram demitidos, só ficou eu. Eu consegui trabalhar, foi 17 anos e 9 meses nessa empresa, não é? Grande história de vida. Isso, e os colegas foram todos demitidos, só ficou eu. E eu fui incentivado pelo o diretor da empresa a fazer engenharia. Ele me incentivou a fazer engenharia. Vou parar um pouquinho nessa engenharia, a gente vai voltar para ela. Eu queria ouvir também agora de Márcia, porque ela tem uma história de recomeço que ela já me contou, ela já me confidenciou de ter que recomeçar algumas vezes. E aí, além de recomeçar, é de analisar a melhor estratégia do recomeço. Exatamente. Que aí vai com o que o Reginaldo falou na questão do planejamento. É. E aí eu queria ouvir de você essa história desse recomeço, como é que foi? Recomeços foram vários, né? Mas vamos começar do começo, da infância, né? Eu fui criada por uma tia, né, que era irmã de meu pai, Dona Edivaldina, que infelizmente não está aqui, gostaria muito que ela estivesse comigo, mas ela não está mais, até pela vida e portanto que trabalhou. E Dona Edivaldina, ela não tinha muito estudo, mas tinha muitos irmãos, uma mãe e muita gente para sustentar, e ela fazia isso. Apesar dela não ter estudo, ela sempre me disse, minha filha, estude. Né? Minha mãe, que me teve, né, que foi a esposa ali do meu pai,
Ela teve outros filhos, ela é uma mãe que eu falo hoje, a gente se dá muito bem, nunca nos demos mal, porque minha tia nunca permitiu. Mas ela se apaixonou por mim à primeira vista. Quando ela viu, eu amo essa menina vai ser minha filha. E ela não tinha condições de ter filhos. Ela não podia sustentar filhos. Então ela me assumiu. E a única coisa que ela sempre me disse, estude, minha filha. E eu segui o que ela me pediu. Então eu fui uma criança diferenciada nesse sentido, né? Ela não podia me matricular. Eu fui para a fila pequena, pedi à diretora para me matricular. Ela fazia, cadê sua mãe? Eu digo, infelizmente, minha mãe está trabalhando. Aí eu só matriculo com o responsável, mas minha mãe não pode vir. E aquela diretora, naquela época, me ouviu e me matriculou criança. A partir daí, eu segui o rumo do estudo. Eu só pensava nisso. Eu digo, não. Se minha mãe disse que é para estudar, é porque é daí que algo vai mudar na nossa família. E assim eu segui a vida. Então, me formei com sacrifício, né? Fui para a área de engenharia, tá? Perdi minha mãe quando entrei na área de engenharia, eu já perdi ela ali no início. E lá na engenharia, né? Engenharia de agrimensura, como eu disse, eu amo minha engenharia. Eu tinha várias dificuldades para estar ali, inclusive pagamento, porque era uma faculdade particular. Tanto que eu, apesar de ser uma aluna que nunca perdi matérias, eu levei 10 anos na faculdade. Porque eu estudava um semestre e trabalhava 2 anos para pagar o outro semestre, né? Então, foi um curso de engenharia com muito sacrifício. Mas, apesar desse sacrifício todo, em cada momento que eu estudava, eu via uma oportunidade. E, a partir daquela oportunidade, eu me planejava e seguia. Então, eu passei 10 anos na faculdade de engenharia sem perder matéria, mas, quando eu saí de lá, eu conheci quase todos e conheço quase todos os engenheiros agrimensores da Bahia. Isso me deu, né, o presente de ser presidente de uma associação de engenheiros agrimensores durante 2 mandatos. Hoje eu sou vice-presidente Notoriedade. e sou respeitada, né, na minha área de engenharia. Depois disso, eu fui para o mercado. Então, com 18 anos, eu passei num concurso público, fui ser fiscal de tributos em Mata de São João. Com 6 meses, eu era chefe do setor, né? Quando chegou o final do mandato daquela prefeita, o prefeito que entrou, que era uma prefeita, o nome dela era Márcia, inclusive. Eu era uma pessoa de confiança, porque mexia com tributos. E o prefeito chegou, queria outra pessoa de confiança, disse, vou tirar tudo, vai voltar a ganhar o salário seco. Aí eu, tá, não vou. Pedi licença sem remuneração, peguei o ônibus, vim para casa. Em casa eu pensei, o que é que eu vou fazer? Mas eu era muito boa no que eu fazia. Com 15 dias eu era consultora da área tributária de vários municípios. Comecei essa jornada para terminar a faculdade. Terminei a faculdade, já era consultora, comecei a trabalhar com agrimensura, mas ainda consultora, fui contratada, fui ser controladora de um município. Precisava ainda de dinheiro para terminar os estudos e estruturar a vida. Terminei essa parte de controladoria, resolvi que eu precisava aprender o que era a caixa preta da regularização fundiária rural, que ninguém me ensinava aquilo, a escola não me ensinou aquilo. Aí surgiu um tal concurso REDA da época que a gente fazia prova, e eu passei num desses. A gente ganhava mal, mas era a única forma de eu aprender aquilo, que era a área que eu queria atuar. Que naquela época eu pensava já em ser empresária da área de agrimensura. E aí passei no primeiro REDA, mas aí eles me disseram que eu não tinha carteira de motorista. Aí eu perguntei, mas eu tenho que ser motorista ou eu tenho que ser engenheira? Não interessa, se não tiver habilitação, não entra. Eles fizeram 4 concursos seguintes, com todos eles botaram minha vaga, em todos eu passei. E botei meu processo lá, eu quero ser engenheiro, eu não quero ser motorista. Eu quero que o Estado me dê um carro, um motorista, para eu exercer a minha profissão. Atuar. Até que na 4ª vez, eles resolveram me contratar para um REDA. E eu fiquei lá
Os 2 anos, com 1 ano, eu já tinha aberto a caixa preta, eu já podia ir para casa, que era o que eu queria aprender. Mas ainda fiquei 6 meses num cargo lá, e de lá saí. Nesse período, eu fui para o CREA, aprender a ser conselheira, né? Honorificamente. Entenda que você não ganha nada por isso. Mas eu fui entender do meu sistema, eu não sou engenheira, eu tenho que entender do meu sistema. Então, fui para lá até que virei assessora de relações institucionais do CREA. Né? Depois virei superintendente operacional do CREA. Mas sempre a dona da CS Engenharia, que agrega outros pretos como eu, né? Todos os meus parceiros são pretos, a maioria mulheres, porque a gente não pode esquecer dessa parte, porque para o homem preto é tudo muito difícil, para a mulher preta é muito mais difícil. Vocês tiveram ou têm suas mães, e vocês sabem que a gente dá 10.000 voltas para chegar ao mesmo ponto. Inclusive, é um dos principais motivos de você estar aqui é servir de referência. Exatamente. Então, eu sou... Para minha filha, né? Quando se fala de referência, é uma coisa que eu, há muito pouco tempo, eu consegui dar a real importância a isso. Eu dava importância, eu sabia que eu era referência para algumas pessoas, né? Mas eu não sentia o quanto isso pesava. Isso veio pesar comigo, para mim, quando eu era do Estado, e uma terceirizada do Estado me mandou uma secretária, uma menina jovem, tá? Que não sabia ainda como era trabalhar na área administrativa, e eu resolvi, vamos, e trazer ela para esse lado de se interessar, de ser melhor a cada dia. E um belo dia ela olhou para mim e fez, vou terminar meu 2º grau, vou fazer engenharia. Vou fazer engenharia de agrimensura, porque eu quero ser uma engenheira igual a você. Nesse dia, eu entendi o que faltava ainda mais para eu entender o quanto você representa. E hoje, essa pessoa estuda engenharia de agrimensura, né? E brevemente será uma engenheira melhor do que eu, né? E é uma preta, vai ser mais uma preta que vai fazer história, né? E que vai ser referência para outras pretas. E vai conseguir trilhar. Com toda certeza, porque assim como você tropeçou e a gente às vezes não sabe por onde é que levanta de novo, a gente cai, a gente fica sem saber como é. E o que faz a gente levantar? Primeiro, a luta daquele que nos trouxe até aqui. Você tem que ter a referência. Imagine minha tia no dia que ela não tinha comida. Né? Ela saía de manhã, ela sabia que não tinha comida. Ela voltava do trabalho dela com a sacolinha com comida. Não, dormir com fome, você não vai dormir com fome. Então, quando você vê uma referência dessa, o que é alguém lhe olhar feio? O que é alguém não gostar do seu cabelo, da sua voz, de quem você é, de como você... O que é isso? Perto de uma mãe que sai de manhã e não tem comida, e à noite ela volta com comida. Então, Jorge, eu lhe digo, por mais dificuldades, muros que vão se levantando no nosso caminho, no meu caminho, eu tenho sempre a certeza que eu vou transpor. Se botar muralha, eu já sei que eu derrubo, faço ponte e passo. E foi assim que eu aprendi. E é assim que eu estou vivendo. Inspirador. É inspirador assim. Ouvir isso, porque não foi algo intencional, mas a Ultra Safety acaba de fazer 17 anos, no mês de novembro. E esse podcast, ele tem seu primeiro episódio por conta de estar no mês da consciência negra, e ele vai estar no ar no dia 20 de novembro, justamente para levar e servir de exemplos para os demais que nós podemos. Então, queria ouvir de vocês o que o Dia da Consciência Negra ele representa para cada um de vocês. O que esse dia remete
que a gente consegue, o que vocês conseguem expor, quanto é importante esse dia? Reginaldo, velho Regi. Pronto. Jorge, o Dia da Consciência Negra representa, para mim, um marco muito importante, onde a gente vivencia hoje na atualidade pessoas negras, né, lutando, batalhando e vencendo desafios. Não vou dizer que está mais fácil, não vou dizer que está mais fácil, mas eu digo que se o negro hoje ele tiver uma consciência e ele botar na cabeça, ele tiver força de vontade de vencer, como ela disse aqui, ele realmente derruba os muros. Vai encontrar sempre, né? E nesse dia, as pessoas têm que fazer uma reflexão. No Dia da Consciência Negra, o negro, ele em si tem que parar e fazer uma reflexão. O que é que eu alcancei até agora? Não importa a sua idade, pode ter 10 anos, 12, 15, 20, 25, está fazendo a faculdade ou não, está querendo iniciar um projeto novo ou não importa. O Dia da Consciência Negra é o dia que o negro tem que parar, né, e se avaliar. O que é que eu quero daqui para frente? Quais são os subsídios que eu tenho para vencer? O que é que me falta para poder alcançar o meu projeto de vida? Né? Hoje em dia, eu fazer uma faculdade vale a pena ou não? No meu trabalho, o que é que falta para poder me destacar diante das pessoas? Então, para mim, representa um dia de consciência. Muita gente não vê por esse lado. Mas quando se falava em consciência negra, de reflexão, o negro tem que parar e observar para onde ele está indo, de que forma é que as pessoas o vê no trabalho, a família dele, que expectativa a vizinhança tem dele, se é positivo ou não. Essa reflexão, ela vem remetendo durante todo o ano. Isso. E aí, eu acho que tem ganhado mais força no mês de novembro, mas eu tenho a opinião que a gente precisa se unir, enaltecer, se autovalorizar, valorizar, por exemplo, o exemplo da menina que ele viu como referência, ajudar. Você disse uma palavra que marcou. Ela vai ser um engenheiro ainda melhor do que eu sou. Então, poucas pessoas ainda não se incomodam com isso. Então, a gente não pode se incomodar com o progresso alheio, ao contrário, porque o racismo estrutural, ele faz nos ver como rival. Nós não somos. Nós somos aliados, independente da área, tem espaço para todo mundo, campo para todo mundo, e a gente precisa se enxergar, se auxiliar. É por isso que vocês foram convidados hoje, inclusive. Eu tive a referência feminina forte, que foi em memória minha mãe, Eunice de Santana. Ela conseguiu romper esses muros e colocar em minha mente que é possível. Se você acredita, se você quer, você vai trabalhar e vai conseguir. E ela conseguiu da forma dela, me colocar o seguinte entendimento: estudo e trabalho. Reginaldo pôde trabalhar quase 2 anos na Ultra Safety, de segurança. E era uma coisa que eu sempre na equipe, eu sempre tentei trazer pessoas afrodescendentes, pessoas pretas, e sempre tentei enaltecer a questão do estudo e trabalho. Tem uma placa lá na empresa, uma placa em casa, eu chamo a atenção minha filha: o estudo e trabalho é o caminho. Porque não tem mais nada importante do que ouvir o que a mina que você citou aí disse. E você como você. Às vezes está faltando esse exemplo, né? Então, acho que o Dia da Consciência Negra, queria ouvir de Márcia a opinião dela sobre isso. A consciência negra é algo que realmente eu acho que o mês de novembro ele vem mais forte para trazer realmente essa reflexão, né, de quem somos nós, como chegamos aqui e aonde vamos chegar ainda mais. Então,
esse mês tem esse cunho. Nesse meio termo, nós temos que nos colocar no nosso lugar, né, de disseminar o respeito também aos que estão aí, a como você acompanhar a trajetória dos que estão aí, a como você filtrar, porque às vezes, para alguns, você está tendo consciência negra fingindo que não é negro. Isso também se dissemina nesse mês, né? Então, nós que somos pretos, que quando fechamos o punho ali, aquele punho cerrado, é um punho de luta e que sabe que a gente caminhou e temos muito mais a caminhar, né? É o mês de dar consciência e abrir o leque, utilizar aquele bendito lugar de fala para falar a verdade. Falar da nossa estética, falar das pessoas que chegaram, dos negros que colocaram, consolidaram esse caminho, que trilharam esse caminho, e dos que estão trilhando. Ensinar como é que dá a mão. Como é que dá a mão àquele negro, aquele preto que está também na luta? Você teve quem te desse a mão. Eu também tive. Até hoje eu tenho pessoas que me dão a mão. Mas, às vezes, dar a mão hoje para essa sociedade é um negócio meio esquisito. Ninguém quer ajudar mais ninguém. A gente vive em plena disputa. E o preto, no meio dessa disputa, ele tem tendência a esquecer que é preto, virar um pouquinho branco, para poder ele conseguir chegar num lugar que ele acha que ele está pavimentando, mas já foi pavimentado pelos dele. Então, o mês da consciência negra é um mês de reflexão, um mês de estudo, é um mês de se conhecer, é um mês de usar o lugar de fala e falar. Eu sou, e para eu ser, alguém foi primeiro, e eu chegarei. E você, meu irmão, venha comigo que a gente chega junto. Estamos juntos, né? Exatamente. Eu vejo muita, nos últimos tempos, a questão da equidade. A gente não consegue falar de equidade sem falar do antirracismo. Como é que hoje você, no campo, no mercado de trabalho, como mulher preta, como é que você tem visto a questão do antirracismo? Hoje, ele é presente, é notório? Olhe, como eu já falei, já entre linhas hoje eu já falei disso, o antirracismo, assim, em sociedade e falando no empresariado, ele é utilizado de acordo com as conveniências, né? Agora tá ótimo para mim, eu vou ser antirracista. Eu tenho até um amigo preto que é rico ou que é pobre, então eu sou antirracista. Mas na hora da dividida, ele vai olhar para o preto que está ali ocupando pela primeira vez, ou segunda, ou terceira, um espaço que é um pouquinho de poder, ele vai dizer, você não tem postura para esse lugar. Então, o antirracismo, ele está caminhando naquela linha de que eu uso quando é conveniente. Mas isso também não é problema, porque o preto, a pessoa que sabe da realidade, identifica um antirracista desse, que é só conveniente, rapidinho. Só falta querer agir. Só é querer agir. Claro que o agir significa talvez que você vai cair de uma cadeira que você queria ocupar. Mas como existem várias cadeiras, você tem que decidir. Uma cadeira que a gente vai estar ocupando. Então, você tem que decidir. Então, o antirracismo, para mim, é muito hoje conveniente. Melhorou muito do que já foi antes? Acho que melhorou. Mas o que está faltando é essa história de você identificar, agir e arriscar cair da cadeira e depois pegar a cadeira para você. Você tocando nesse assunto, e logo após eu queria ouvir a opinião de Reginaldo, é que eu já parei algumas vezes para imaginar o que a minha mãe, na época de atuação dela, não passou, porque nem falar antirracismo ela podia. Ela podia. Ela tinha oportunidade de falar.
pelo menos agora, imagine 3 afrodescendentes produzindo um podcast e podendo falar de equidade, consciência negra, antirracismo. E assim, nós fiscalizamos um empreendimento, a parte de saúde e segurança do trabalho, em que 90% da equipe eu tentei colocar preta e afrodescendente. E às vezes nós temos que nos fazer presentes para fazer a coisa acontecer com muita competência, gerenciando conflitos, e conseguimos atingir o objetivo principal, apesar das dúvidas, que é outra luta, que é a prevenção de acidentes. Então, eu queria, quando falasse antirracismo, até por questão de geração, não que ele seja velho, mas acredito que ele tenha passado por algumas situações que tenham trazido uma experiência ainda maior, que é ouvir Reginaldo aí falar um pouquinho sobre antirracismo. O antirracismo, hoje, ele sofreu uma transformação, não é? Existem pessoas que, às vezes, dizem, né, grupo de pessoas que dizem que te valorizam ali naquele momento, mas às vezes não é. É aquela fantasia ali porque você tem o que passar. Você assim, poxa, esse negro é diferenciado. Poxa, o negro rapaz, o cara é diferenciado. Está me passando, tem situações que eu não sabia, eu vejo que eu posso aprender muito com ele. Vou tratar ele um pouco diferente para trazer ele para o meu lado. Para trazer ele para o meu lado. E às vezes o que acontece é que tem, às vezes, colegas nossos, né? Nossa etnia, negros também, que eles não observam que estão sendo usados. Não observam que está sendo usado. É por isso que eu falei lá na frente, na questão de se analisar, observar, Estudar o ambiente. Estudar o ambiente, as oportunidades que lhe dão. Falei, não está me dando essa oportunidade, por quê? Né? Às vezes você vai de corpo e alma, e às vezes a pessoa quer que você vá lá na frente, abra caminhos, para depois, não, fulano de tal já abriu o caminho lá. Se der errado, ele se quebra. Der errado. Então, essa aí. Foi parte disso que eu vivi, e muitas vezes as pessoas não entendiam porque eu recuava. Porque você parava para analisar exatamente. A melhor trajetória. Exatamente. E quando você vê as pessoas ficar nervosa, é porque realmente tinha alguma coisa ali por trás daquela oportunidade ali. Qual o motivo do nervoso? Você simplesmente não quer avançar. Ou simplesmente você quer dar um tempo para fazer, para ver qual a melhor estratégia. Entendeu? E as pessoas, às vezes, infelizmente, alguns colegas nossos vão sem analisar, sem avaliar, e às vezes cai no golpe. Cai no golpe. Quando ele tenta voltar, não, foi fulano que tentou fazer isso, deu errado, mas eu disse ele para não ir, mas ele foi. As pessoas queriam ver o que ia dar. Né? E muitas vezes, quando você é estrategista, nós negros temos que ter isso em mente. Temos que ser estrategista. Analisar muita coisa antes de fazer. Porque às vezes as pessoas lhe dão uma oportunidade pensando que você não vai conseguir. Aí deixa aí para ele fazer. Ele não vai conseguir, chega lá na frente, a gente queima ele. E às vezes você vai, se destaca, e as pessoas que queriam lhe, e às vezes outras pessoas que pensou igual a eles, ficam deslumbrados com isso. E às vezes lhe dão oportunidade até maior. E com isso você vai galgando. E com isso você vai alcançando espaço. Então eu acho que esse antirracismo, ele está muito hoje em dia ele acontece, mas está muito disfarçado em pessoas que vivem a oportunidade de ficar atrás do negro, pegando essa ponta do negro para poder chegar em algum lugar, principalmente quando ele sente que você é diferenciado, tá certo? É por aí que eu vejo isso, já vivi muito isso. Eu acho que nossa geração ainda, talvez a geração de nossas filhas, eu digo filhas porque eu tenho duas. Você tem duas, eu tenho uma. E Márcia, com certeza deve ter várias pessoas aí que ela, dessa geração que está chegando, que talvez ela vá colher os frutos que a gente está semeando agora. Verdade. Então, a importância da gente se fazer presente e transpor as barreiras, como o Márcia falou. A gente entender o outro.
e se colocar na perspectiva do outro, muitas Entender vezes. o que está à sua volta. Porque às vezes a gente está tão preocupado com a nossa perspectiva que a gente deixa de olhar a perspectiva do outro. Os motivos, como você falou, do outro, uma atitude, recuar. E às vezes está precisando de um apoio, está precisando de uma ajuda, de orientação, de um direcionamento para poder seguir. Puxando agora a brasa para a sardinha que nós militamos, que é a segurança do trabalho, eu queria ouvir de vocês, eu acho que o Reginaldo tem um pouco mais de tempo na área de segurança do que eu, se somar a área de técnica de engenharia. Como é que está a sua visão da segurança antes e agora? Houve um avanço? Você percebeu algum avanço na área prevencionista? Como é que está essa área hoje? Eu queria ouvir de você. Teve sim, houveram vários avanços em todos os sentidos, né? Principalmente no comportamento das pessoas. Eu digo, tanto no comportamento dos trabalhadores, como no comportamento até dos próprios profissionais da área de segurança. Né? Por quê? Por conta do que as empresas vêm oferecendo, do que você vem aprendendo, né? De como o trabalhador hoje está se comportando no ambiente de trabalho. Isso faz com que a gente passe a avaliar mais comportamento do que outras coisas. Porque todo o nosso esforço hoje na área de segurança é por conta de melhorar o comportamento do trabalhador. O trabalhador ele pode ter ali um EPI de ótima qualidade, um ambiente de trabalho um ambiente de trabalho muito confortável. Mas se ele não tiver a conscientização de segurança, se você não tiver o jogo de cintura para mudar comportamento de pessoas, como gestor de pessoas, porque o engenheiro de segurança e o técnico de segurança é um gestor de pessoas. Ele não pode fugir disso. Ninguém vai entrar nessa área para dizer que não gosta de pessoas. Então, está na profissão errada. Está no lugar errado, na profissão errada. Técnico de segurança, engenheiro de segurança, o assistente social, essas pessoas que lidam com ele têm que gostar de pessoas. E antes, o técnico de segurança, ele era muito prepotente. O engenheiro de segurança, o técnico, eu via isso porque eu comecei a trabalhar em E gerava um afastamento. Exatamente, em 1988, eu via técnico de segurança muito, assim, como é que eu vou dizer assim, posudos, né? Muito cheio de pose, pouca conversa, né? E impondo, né? Não chegava lá para conversar. Então, para dialogar, discutir, dizer porque o trabalhador está naquela posição, discutir a questão do comportamento do trabalhador. Então, isso afastava o trabalhador. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o técnico de segurança está muito mais comunicativo, está mais dentro do ambiente de trabalho. Ele está um político. Hoje, o técnico de segurança e o engenheiro de segurança, eles são tidos como políticos. Ele sabe gerir o dono da empresa, ele sabe gerir o trabalhador. Se ele não tiver isso em mente, ele não consegue, ele não passa nem muito tempo dentro de uma empresa. Porque o engenheiro de segurança, ele é a pessoa de confiança do dono da empresa, do diretor, ele é a pessoa de confiança, o engenheiro de segurança, né? E o trabalhador espera que você vá lá, veja, ele está dizendo lá, olha, minha linha de vida ali, Reginaldo, está com o cabo, não está fixado corretamente, eu já observei isso, quem instalou lá não instalou corretamente. Se ele chegar para mim e falar isso 3, 4, 5 vezes, eu não der essa atenção a ele, eu ficar muito no meu mundo, né, ele vai perder essa confiança em mim. Aliás, ele vai perder essa confiança no projeto que a gente chama de segurança do trabalho, de um modo geral. Então, no passado, existia muito esse afastamento do trabalhador. Hoje o trabalhador ele chega para mim, me chama, me fala alguma coisa, eu vou lá. Então, eu paro tudo que estou fazendo, eu digo, olha, na frente a gente conversa sobre aquilo ali, deixa eu ver o que ele está querendo aqui, possa ser que seja urgente e não dê tempo da gente voltar. Não é? Aí vou lá, dou atenção àquilo ali, o trabalhador vai lá na frente e diz, rapaz, ele deixou o que ele estava fazendo. Amparado. Se sente amparado. E antigamente isso não acontecia. Então houve essa transformação muito grande que foi um marco. Foi um marco para mim na segurança do trabalho. A comunicação, né, como um todo, né? Isso foi um fator preponderante para que a gente conseguisse alcançar. Porque tem muita gente que fica pensando, principalmente quem vai entrar novo na área de segurança do trabalho e gerente de segurança, ele fica pensando que boas condições de trabalho é que pode gerar
gerar um trabalho de ambiente seguro, não ter ocorrência, não. A gente trabalhou junto, pegamos lá com poucos recursos e a gente conseguiu gerir uma obra com quase 700 pessoas e tivemos pouquíssimas ocorrências e não tivemos ocorrências graves e não tínhamos tanto recurso assim. Por quê? Porque a gente estava na área de trabalho, conversando com o trabalhador, ouvindo o trabalhador, escutando, Sabia até por onde caminhar, exatamente, por onde trilhar. levando as ideias dele, as questões dele de segurança lá para o gestor, gerenciando os conflitos. Então, é essa mudança de anos passados que hoje, na atualidade, está melhor. A comunicação melhorou. Esse é o ponto principal. Não é condição de trabalho, não é você ter um ambiente de trabalho, é comunicação. Outra coisa importante, técnico de segurança, engenheiro de segurança, ele tem que sair da sala, ele tem que ir para a área, ele tem que olhar para o olho do trabalhador, conhecer o trabalhador, conversar, brincar, falar da família do trabalhador, certo? Para quando ele chegar e dizer, olha, eu estou trazendo você aqui porque hoje sua postura não foi boa. Ele ter essa moral, mas se você chega lá, não dá um bom dia para aquele trabalhador, não se comunica direto com ele, não olha nos olhos dele. No dia que você pedir para ele ir na sala, ele não vai querer nem ir. Você nunca falou comigo direto, está me chamando para ir na sua sala, o cara não vai. Mas se você, como você disse, você ampara esse trabalhador, você tem ele na mão. E às vezes você consegue mudar o comportamento dele com uma conversa, um bom papo, uma conversa, com essa forma de gerir. Né? Então, quem entra na área de segurança do trabalho e não gosta de pessoas, não tem paciência para lidar com gente, está na profissão errada. Na área errada. Está na área errada, irmão. E Márcia, como empreendedora e como hoje, né, à frente de alguns projetos, como é que você tem visto a área prevencionista, o avanço da área prevencionista? Eu concordo com o Reginaldo. Eu acho que a comunicação melhorou muita coisa da segurança. Não melhorou ao ponto da gente dizer, vamos parar por aqui, mas melhorou muito. As minhas experiências em relação à segurança do trabalho, né, vem de... A maioria das pessoas na minha família são profissionais que trabalham geralmente com construção civil, né? E a gente já viu muita coisa acontecer em relação à falta do diálogo em relação à segurança. Então, por isso que eu lhe digo que a comunicação é tudo, né? O meu padrasto, né, que é esposo da minha mãe, ele é pedreiro desde sempre, pedreiro de grandes empresas. E ele não, daquele tipo de que não entendia bem por que tinha que usar o EPI, ele sabia que tinha que usar, mas ninguém nunca explicou a ele de uma forma que ele entendesse que ele precisava usar o EPI, porque o próprio dono da empresa não tinha cultura nenhuma de segurança para os funcionários, né? Então, em algum momento naquela empresa, a segurança do trabalho entrou e começou esse diálogo para ele hoje entender o que é que ele tem que fazer. A educação. Né? Ele ser educado a fazer a função dele. E ele também vivenciou um dono de construtora que ele trabalhava que morreu dentro do canteiro porque simplesmente não gostava ele mesmo de usar o EPI e caiu de lá e morreu. Né? Então, ele vivenciou, ele estava na obra, ele viu aquilo. Né? Então, não são hoje só os fatos que acontecem, que estão educando, né, as pessoas em relação à segurança. Eu estou falando da construção civil, mas eu falo também na minha área de agrimensura. O agrimensor, ele vai para campo, especialmente, vocês conhecem os topógrafos que trabalham, mas nós trabalhamos às vezes com topógrafos, às vezes com técnicos em agrimensura, e temos poucos EPIs, mas precisamos usar os EPIs. Então, é a perneira para a cobra não lhe picar, o capacete, é o óculos, porque às vezes o galho vem no seu olho na hora que você está aferindo um ponto. Então, essa segurança tem chegado às engenharias com um diálogo melhor. Eu entendo que evoluiu nesse sentido, no sentido do diálogo que foi para a educação. Acho que a questão do diálogo volta a estar atrelada à questão da comunicação. Que quer queira ou quer não, faz com que o empregador
estabeleça condições básicas de segurança associado ao investimento do trabalhador a nível de conhecimento. Sim. Acho que esses dois Esse pilares. equilíbrio, Eu acho que as normas também, elas vêm sendo revisadas e vem sendo incluído um item importante, que é a análise de riscos, que é a oportunidade de a gente antecipar situações que podem remeter a acidentes. Eu acho que a comunicação, que o conhecimento hoje chega através de celular, smartphone hoje, você consegue fazer um curso, que na nossa época nós nos conhecemos num curso presencial, porque nem se falava, nem se cogitava ter curso à distância. Sim, sim. Hoje, você consegue fazer uma graduação à distância. Você consegue, então o conhecimento chega até você. Sim. O que cabe é a gente discernir o que é plausível, o que é correto, o conhecimento que a gente vai usar e o que não vai usar. E assim, o investimento do cuidado ativo e genuíno no ambiente de trabalho, no treinamento, na capacitação, no ouvir o trabalhador, de nos permitir implementar ferramentas de prevenção. E o que eu queria ouvir de vocês é assim, agora o entendimento da liderança. Os líderes hoje, vocês acham mais comprometidos? Como é que está o entendimento da classe de liderança hoje, pautada sobre o aspecto prevencionista? Reginaldo, aí, experiência aí. Hoje em dia, né, a liderança, os donos de empresas, né, diretores, né, encarregados, que também são líderes, supervisores, hoje eles estão muito mais aderindo à questão de segurança do que antes. Meu primeiro emprego foi em 1988, né, e trabalhei no polo petroquímico, trabalhei em construtora, polo petroquímico, muitas empresas, área de Petrobras. Naquele tempo, o supervisor até não chamava nem o subordinado dele pelo nome. Ele dava um palavrão para chamar aquele trabalhador, né? E eu já trabalhei em empresas assim, né, que o gestor lá chamava as pessoas com nomes pesados, né? E hoje isso no ambiente de trabalho, hoje isso não é possível. Hoje um gestor que não chamar, até um gestor hoje que chamar, tem empresas hoje que um gestor que hoje ele chama um colaborador por apelido, ele pode ser duramente punido pela gestão maior da empresa, né? Para você ver que nível se chegou. Por que isso mudou? Devido a essas transformações que vem acontecendo, né? As NRs, hoje, a legislação brasileira, todo mundo critica, mas eu acho que é uma das melhores hoje no mundo. Ela pode não ser bem colocada, não pode não estar sendo colocada em prática. Não pode ser bem implementada. Bem implementada, mas é uma das mais ricas hoje, é a nossa, né? E as revisões vêm trazendo pontos importantes aí, principalmente a questão da análise de risco. Da análise de risco. Então, o que acontece? Muitos desses gestores hoje estão lá na sala de aula, estão lá sendo treinados pelo técnico de segurança, pelo engenheiro de segurança, estão sendo treinados, estão mudando a cultura deles, vê o trabalhador como um valor na área dele, não como objeto ali, uma máquina. Valor agregado. Um valor agregado, exatamente. Então, isso tudo faz com que a gente da segurança enxergue que houve uma mudança significativa. É muito difícil hoje você chegar numa empresa e ver um gestor xingar um trabalhador. Muito pelo contrário. Os gestores, eles são preparados para poder eles abrir uma permissão de trabalho, para poder eles fazer uma entender o que é uma permissão de trabalho. Entender o que é uma permissão de trabalho, né? Tem gestor hoje que fica tão preocupado hoje que ele mesmo chega, procura o técnico de segurança, o colega quer fazer um trabalho ali, mas ele está chegando hoje e eu quero que ele passe por toda a gestão de segurança aqui antes dele desenvolver a atividade. Por que ele vem procurar a gente, não manda o trabalhador ir lá fazer aquela atividade de risco? Porque ele foi previamente treinado para aquilo ali. E a gente, de uma forma, a gente estudou para isso, para passar para ele, dizer a ele quais são os meios que ele tem que chegar na empresa como gestor
qual é a condição que ele vai ter para poder gerir o processo dele da melhor forma. Produção não se dá bem com segurança do trabalho, porque a segurança do trabalho está lá para pausar a correria, para dar um freio lá naquele embate, naquela produção que está tendo desorganizada, naquela produção que tem pessoas que estão trabalhando de forma acirrada ali, cansativa, de forma perigosa. A gente está lá, para dar um freio. Então, o supervisor ou o dono da empresa, ele quer produção, ele quer todo mês ver lá a empresa dele vender muito, e a gente está lá para travar isso. Agora, como gerir isso? Impedir... Como gerenciar isso? Como gerenciar isso? Quais meios de a gente encontrar uma forma de executar a atividade? De que forma que você vai gerenciar isso? Com muita comunicação, com muito jogo de cintura, sendo muito político. Às vezes, quando o gestor ele procura você nervoso, e você tem uma forma tranquila de lidar com ele, às vezes lá na frente ele vem até lhe pedir desculpa. Opa, me desculpe ali, aquele momento ali de nervoso lá, eu estava assim, o que é que você quer? O que é que você precisa? Por quê? Porque se você também é uma pessoa também muito agressiva também com relação a isso, você não consegue nada. Hoje, meu amigo, comunicação é tudo. Se você não souber se comunicar, não adianta você ser expert em nada. Não adianta 3, 4, 5 graduação, não adianta nada. Até porque as empresas hoje estão preferindo gestores que saibam lidar bem com pessoas do que até o próprio conhecimento dele. Então ele diz, não, aqui eu quero uma pessoa, para esse setor, eu quero uma pessoa que saiba lidar com gente. Fulano de tal, ele tem um currículo muito bom. Mas eu já vi, já avaliamos aqui que ele não tem jogo de cintura para lidar com pessoas, então ele não serve para esse tipo de serviço. Então, eu acho que a segurança do trabalho também, como eu disse lá atrás, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, ele também melhorou a forma dele abordar. Avançou muito A forma dele abordar, e essa abordagem trouxe essa transformação na gerência, na diretoria, né? Eu acho que é por aí. Em toda instituição, na verdade. Né? Em toda instituição. Todas as esferas, administrativa, produtiva, né? E Márcia, como empreendedora, como gestora, como é que você vê hoje a classe de liderança abordando as pautas prevencionistas? A gente tem ainda, eu acho, né, concordo que evoluiu muito, que hoje os gestores estão sendo meio que obrigados até, né, por causa de toda essa cultura do ESG, então não tem como ele não tratar de segurança. Ele tem que, de qualquer forma, ele tem que se encaixar. Mas existe ainda, ao meu ver, por alguns gestores que eu conheço, aquela, digamos assim, não sei se a segurança traz para ele uma insegurança, né? Traz uma insegurança, traz aquela coisa de, poxa, mas tem todas essas regras, eu vou capacitar, eu vou aprender, por não saber lidar com gente, ele fica inseguro. E aí ele não pratica, e a gestão dele não é uma gestão de segurança por isso. Ele se sente limitado. Porque, como ele falou, se você não sabe lidar com gente, você não vai conseguir fazer uma boa gestão de segurança. Se o dono da empresa é aquela pessoa que não sabe lidar com gente, é um problema. Ele não implanta, ele sente aquela insegurança na gestão de segurança. E isso existe muito. Hoje, você sabe que a maioria dos gestores, especialmente os mais jovens, por incrível que pareça, a gente acha que os mais velhos, né, as pessoas com mais idade, eles vão ter mais barreiras nessa questão de comunicação. E às vezes não, a gente está percebendo que com a sociedade moderna, os jovens é que estão com a dificuldade de lidar. E a grande maioria hoje dos empresários, dos melhores gestores, dos que estão chegando, são jovens. E eles têm essa questão de não saber lidar com gente. E isso, eu acho que trava um pouco esse crescimento. Mas eu concordo com o Reginaldo, que isso já evoluiu muito. Eu acho que houve um avanço significativo, mas ainda não é suficiente, porque a gente precisa para ter plena, vamos dizer assim, investimento ou plena notoriedade
quanto ao aspecto prevencionista, o quanto merece. Sim. Então, eu digo que, pela forma com que o cliente liga, ele liga após um acidente, querendo saber o que faz. Ele não liga antes. Então, ele prefere se expor, muitas vezes. E aí, quando acontece, ele liga para você. E aí, muitas vezes, o que fazer? Eu perdi uma máquina, mas poderia ser uma vida humana. Será que o que eu estou fazendo é suficiente para evitar um acidente no futuro? As causas foram bem identificadas? As ações foram bem implementadas? Dentro dessas ações, obviamente, vem a questão de recursos e vem a questão, como o Reginaldo falou, de trabalhar as pessoas. Será que ambas coisas estão sendo feitas de forma correta? Então, ainda, do meu ponto de vista, precisamos dar um passo à frente, que é a análise de risco. É a oportunidade de você se antecipar a um possível acidente. Nada mais do que isso. Mas ainda tem um programa, o PGR, ele substituiu o PPRA com forma de sistema de gestão, que hoje perdeu notoriedade por simplificar, atrelou os riscos de acidentes ergonômicos, mas ainda não estão dando a notoriedade que ele precisa como forma de antever, de prevenir os acidentes. Então, estamos chegando no final. Eu queria que cada um de vocês olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem que ficasse como referência. Primeiras damas. Bom, a minha mensagem, ela vai nas duas áreas, né? Para o profissional que trabalha com segurança do trabalho, né? Que ele se encha de responsabilidade e que realmente não fique pulando etapas para ser bom. O bom profissional, ele estuda, ele entende bastante da teoria. Se ele não sabe da prática, ele procura aprender a prática para que a coisa flua, para que ele seja realmente esse profissional de referência. Para os pretos profissionais, empresários, né? E nesse mês da consciência, eu digo que a sua consciência, se você tiver com alguma dúvida ainda de quem você é e que o espelho não resolva isso, procure em outras histórias. Tem muita história preta para a gente aprender. Mas, se você tem aquela dúvida, né? Porque às vezes você duvida, sou ou não sou, né? Você pode esperar que, por mais que você esteja distraído, achando que você tem que deixar de ser preto para poder alcançar o que você quer, porque em algum momento a chicotada chega e você descobre quem você é. É isso. Basta passar, né? 24 horas sendo negro para saber. Nem precisa disso tudo. O que é esse? Reginaldo, que mensagem aí você deixaria? Bom, a mensagem que eu deixo, né, para os colegas, né, nossos colegas negros, que são engenheiros, técnicos de segurança, ou quem não são, ou quem está pretendendo ser, sempre valorizar a sua cor, nunca deixar de valorizar a sua cor, nunca deixar de desvalorizar a sua cor. Não se vender, não se trocar, não achar que você, por você ser negro, você tem que facilitar as coisas por você ser negro. Não, você tem que impor o seu conhecimento, discutir com as pessoas, impor seu conhecimento, nunca brigar com as pessoas, nunca brigar, nunca discutir. Mas se você tem conhecimento, você não precisa ter medo de nada. É por isso que é preciso o negro cada vez mais se qualificar cada vez mais, entender o momento dele, que ele está passando. E se você tiver fé em Deus, coragem, fé em Deus e saúde, ninguém derruba você. Ninguém vai lhe derrubar. Não importa, você pode ser negro, você entra onde você quiser. Você alcança o que você quiser. Eu hoje estou fazendo parte de um grande projeto
dentro de Salvador, não vou dizer por questão de ética, porque a própria empresa ela proíbe isso, eu não vou dizer o nome, mas dentro de um grande projeto dentro de Salvador, e estou na parte de gestão, fazendo gerenciamento, e cada dia são vários desafios. Mas o que as pessoas querem de mim é eu vencer esse desafio. Enxergaram isso por quê? Porque lá atrás eu trilhei esse caminho. Então, para você chegar a algum determinado lugar, você não tem que ficar botando a culpa em ninguém. Ah, eu não cheguei a determinado lugar porque meu pai teve culpa, porque meu colega de trabalho teve culpa, porque minha mãe não se esforçou muito. Não. É você chegar e enxergar que você pode alcançar seu espaço baseado no seu estudo. Não tem outro caminho se não for através do estudo. Por quê? Porque lá na frente você vai precisar dele para discutir. Bom, você é um engenheiro de segurança, ele chama para você desenvolver um projeto, discutir um sistema de linha de vida, fazer uma análise de risco, você desenvolver um procedimento. Se você não tiver conhecimento, você vai ficar lá apagado. Mas se você tiver conhecimento, você vai discutir com as pessoas. Vão enxergar como um valor. Porque você tem o que passar. Quando você sair de uma reunião, de uma determinada reunião, as pessoas vão parar e dizer, pô, aprendi muito com o engenheiro fulano de tal. Eu aprendi muito com o que ele passou ali, certo? Então, não se vender, não ter medo, não deixar as pessoas tomar seu espaço. Como é que você não deixa as pessoas tomar seu espaço? É brigando? Não. É você mostrando conhecimento. Então, eu deixo aqui uma dica para vocês. Tenha fé em Deus, coragem, estude muito, estude. Tem que estudar muito, tem que se esforçar, porque senão, sem estudo, primeiro, você não tem como discutir nada com ninguém, porque as pessoas vão dizer, não, aqui essa reunião só é de engenheiro. Você está como técnico, então sua reunião é de lá. Não se iluda, as pessoas vão realmente lhe separar. As pessoas vão realmente tirar você da linha. Porque se você não se impor, você vai sair da linha. Mas se você tem... você tá galgado em cima como é que eu vou dizer assim? Em cima do seu conhecimento, você sabe o que você quer, ninguém tira seu espaço. Tá certo? Então essa é a dica. Eu fico feliz, fico muito satisfeito. Eu reitero que esse projeto do podcast, Ultra Podcast, é um projeto que eu já tenho já há algum tempo, e eu poder colocar o primeiro episódio no mês de novembro, para mim, é muito enriquecedor. Fico muito feliz. E eu reitero o que eu sempre falo, é possível. Estão aqui duas referências de sucesso, negros, afrodescendentes, que conseguiram transpor obstáculos, vivenciar dificuldades, aprender com as dificuldades e trilhar o caminho de sucesso. Fala dos apoiadores aqui, a CS Engenharia, a FEAG Brasil, Dijara Santos Assessoria, que nos deu todo o suporte, a atenção, e fala um pouquinho da UltraSafe. A UltraSafe é uma empresa especializada em engenharia de segurança do trabalho, higiene ocupacional e meio ambiente. Ela desenvolve trabalho de consultoria, laudo de salubridade, periculosidade, monitoramento de higiene ocupacional. É uma empresa especialista em higiene, trabalha pautada em trilho, não em trilha, ou seja, com metodologia, busca sempre entender para atender. E aqui eu faço das palavras dos nossos convidados aqui as minhas, estudo e trabalho. Então, fico grato aí pela oportunidade desse aprendizado que só faz nos enaltecer. Obrigado a vocês.